Bom dia, como que vocês estão hoje? Tudo bem, gente? Tiago! Tudo bem com você, Tiago? Hoje é segunda-feira. Muito bem, Tiago, isso aí. Ah, meu Deus do céu. Que está acontecendo com o povo do sétimo ano hoje, hein, Radassa? Né? Vai saber. Ali, ó, Tiago. Ah, muito bem. Isso aí, Tiago. Bom, é isso aí, gente. Vamos lá, então. Página 10 do capítulo 4. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre vozes verbais, ok? Vozes verbais, lá na página 10, apostila 4, capítulo 14. Acredito que vocês já estejam com a apostila. Isso, muito bem, Radassa. A Lister também, ótimo. Amanda, ótimo também, Amanda, isso aí. Aham. Ótimo. Acredito que o Tiago e o Elias também estejam com ela já. Ok, gente, já vou compartilhar com vocês ali o livro para nós começarmos, correto? Só um minutinho para eu compartilhar aqui. Isso. Vozes verbais. Aí você vai falar assim, poxa vida, mas o verbo tem voz, né? As vozes do verbo. Então, na página... Deixa eu ler isso daqui primeiro, porque eu acredito que eles vão falar sobre alguma frase dessa... Sim, Tiago, você quer falar alguma coisa? Deixa eu voltar. Quer falar alguma coisa, Tiago? Sim. Deixa eu estou. Isso, olha ali. Pode a falar. apostila 4. Isso. Apostila 4. Ah, tá. Ok? Página 10. Certo? Eu vou voltar lá na apostila e vou compartilhar para nós começarmos a. Isso, aqui. Vozes verbais. Eu vou ler essa tirinha primeiro. Difícil viver num mundo que nos criou para o medo. Mas, apesar de tanta violência e solidão, a vida deu um jeito de enviar anjos que fazem tudo ficar mais fácil. Os amigos. Agora joga umas fotos de gatinhos e manda para a nossa lista de e-mails. Amizade é aturar a breguice alheia. Olha só o que ele está falando ali, né? Aqui nós temos alguns exercícios, mas eu vou passar para a página 10, é onde nós vamos explicar o conteúdo agora, ok? Observe agora a seguinte oração. Aqui eu tenho, Hassan soltou pipas. Isso daqui são algumas frases do início do capítulo, ali que temos... como que é o nome do filme, gente? Caçador de Pipas, né? O Caçador de Pipas. Isso. Aí tem uma parte, né? O texto fala sobre esse filme, O Caçador de Pipas. Temos o livro também. E aqui nós temos essa oração. Hassan soltou pipas. Só um pouquinho. Ok.
Nela, a expressão soltou pipas corresponde a uma ação praticada pelo sujeito da oração, que é Hassan, correto? O sujeito Hassan é quem pratica a ação de soltar a pipa. Essa mesma informação pode ser escrita de uma outra forma. Pipas foram soltas por Hassan. Eu posso dizer Hassan soltou pipas, ou eu posso dizer pipas foram soltas por Hassan, né? Quando um verbo se junta a outro para expressar a ideia de uma ação verbal, temos ali uma locução verbal. Foram soltas, verbo auxiliar e verbo principal. Então, aqui formando uma locução verbal que vocês já aprenderam isso, já estudaram, correto? Nessa nova oração, como você pôde perceber, a mudança, o sujeito que agora é pipas, não pratica essa ação. Ela não está praticando a ação de soltar, ela não se solta sozinha, correto? Mas ela recebe essa ação. Alguém está praticando por ela, ok? Essa ação continua sendo praticada pelo mesmo agente que é o Hassan, correto? Olhem só aqui. Hassan e Amir se abraçaram. Olha só. Nesse caso, nós temos aqui um sujeito composto, Hassan e Amir. Tanto o Hassan quanto o Amir, eles praticam a ação verbal, correto? Tanto pratica quanto recebe essa ação do verbo, porque quando eles estão se abraçando, um vai abraçar ao outro. Então, o Hassan pratica a ação e o Amir pratica a ação, correto? Nos 3 exemplos, é possível notar uma relação entre o sujeito e a ação expressa pelo verbo. No primeiro, o sujeito pratica a ação, correto? No segundo, o sujeito recebe uma ação. E no terceiro, ele pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Essa relação entre o sujeito e a ação verbal é o que nós chamamos ali de voz verbal ou voz do verbo, correto? Então, aqui, quando eu digo assim, Hassan soltou pipas, sujeito praticou a ação. Pipas foram soltas por Hassan, sujeito recebeu uma ação, alguém praticou por ele. Hassan e Amir se abraçaram, ou seja, quando os dois praticam a ação ao mesmo tempo, né? Ele pratica e ele recebe uma ação, correto? Então, aqui são os 3 tipos de vozes verbais. Aí nós vamos ver aqui, a voz verbal ela pode assumir 4 formas, a voz ativa, a voz passiva, a voz reflexiva e a voz recíproca, correto? E nós vamos estudar cada uma delas agora. A primeira ali é a voz ativa. A voz ativa é quando a ação expressa pelo verbo é praticada pelo sujeito da oração. Ou seja, quando o sujeito, ele é um sujeito agente, ele age, certo? Disse que o verbo está na voz ativa. Gente, desculpa. Aqui eu tenho um exemplo. Hassan adora o amigo Amir. Adorar, quem que adora, que gosta muito, é o Hassan. Então, ele pratica essa ação de adorar. Ele nunca me entregava. Aqui também eu tenho o sujeito que pratica a ação de entregar, correto? Então, nesses 2 casos aqui, eu tenho o sujeito, quando ele pratica a ação, nós chamamos ele de sujeito agente, porque ele age, certo? Ele que está agindo, ele que está praticando essa ação do verbo. Gente do céu, tô tossindo agora sem parar. É tenso. Aqui também tem, ele nunca me entregava. Ele é o sujeito agente e entregava, o verbo aqui é a ação que o sujeito está praticando. Sujeito agente, e ali nós dizemos que o verbo, por o sujeito ser um sujeito agente, nós dizemos que o verbo está na voz ativa. Observem aqui, disse que o verbo está na voz ativa. Ativa porque é o sujeito que está agindo, ele está praticando uma ação. Então, vocês lembrem sempre disso. O verbo, quando ele
ele vai estar na voz ativa quando o sujeito pratica essa ação do verbo, correto? E aí nós temos aqui, ele adora. Adora quem? O amigo Amir. Ele nunca entregava. Entregava a quem? A mim, correto? Entenderam, gente? Ali, o sujeito, você vai observar. Separa a oração, só um pouquinho, que eu vou explicar novamente. O sujeito da oração, você vai fazer o seguinte: separa a oração em sujeito e predicado, correto? Separou a oração em sujeito e predicado. Só um pouquinho. Separou a oração em sujeito e predicado. Aí você vai observar ali. Esse sujeito da oração aqui, ele está praticando essa ação? Quando eu falo assim, eu dancei a noite inteira. Eu dancei. Quem que praticou a ação de dançar? Você? Não é? Eu. Né? Você não, eu. Correto? Então, ali, eu digo que eu pratico a ação do verbo, porque o sujeito, né? Se eu digo assim, Maria dançou a noite inteira, né? Maria é o sujeito da oração, dançou, ela praticou a ação de dançar, correto? Então, eu digo que o sujeito da oração é um sujeito agente, porque ele que está agindo, ele que está praticando uma ação, correto? E o verbo, você encontrou o verbo, você só vai dizer que o verbo está na voz ativa, porque o sujeito da oração praticou essa ação. Olha aqui, eu vou trocar o verbo adora pelo verbo gosta. Hassan gosta do amigo Amir. Quem que gosta? É o Hassan. O Hassan pratica a ação de gostar, não é? Então, se ele praticou a ação de gostar, ele é o sujeito agente. Ele está praticando uma ação. Quando ele pratica a ação, o sujeito pratica a ação, nós dizemos que o verbo está na voz ativa, correto? É só você separar o sujeito e predicado da oração, observar se o sujeito da oração, ele pratica a ação do verbo, porque aí vocês vão lembrar dos verbos de ação, porque o verbo ele indica o quê? Ação, estado e fenômeno da natureza, correto? Então, ali, a ação é uma ação, ou seja, o sujeito, ele é o sujeito agente porque ele faz alguma coisa. Ele está fazendo alguma coisa. Entendeu? Sim? Pode, só um minutinho. Prof, por exemplo, aqui do Hassan soltou pipas. Ele seria a voz ativa. Isso, o verbo na voz ativa. Verbo na voz ativa, certo? Agora, o sujeito é sujeito agente. O verbo, sim, você vai escrever que o verbo está na voz ativa. Aqui, ó. Hassan adora o amigo. Adora é o verbo. Então, nós estamos estudando o quê? Voz do verbo, né? Voz verbal. Então, o verbo está na voz ativa. Porque o sujeito, que é o Hassan, ele praticou uma ação. Correto? Sim? Que, professor? O sujeito praticou a ação de adorar, não é? Ele adora o amigo. Então, adora é o verbo. O verbo está na voz ativa, por quê? Porque o sujeito que praticou essa ação do verbo. Entendeu? Acho que sim. Acho que sim. Você vai entender sim, ok? Agora, observem aqui o verbo na voz passiva. Quando o sujeito sofre ou recebe os efeitos da ação verbal, disse que o verbo está na voz passiva. Nesse caso, o sujeito é paciente, pois ele não pratica a ação do verbo, apenas a recebe e sofre seus efeitos. Para que possa haver voz passiva, o verbo deve ser transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Então, ali nós dizemos que há dois tipos de voz passiva: a voz passiva analítica e a voz passiva sintética, que nós dizemos que é o pronominal, porque é um verbo, ela vem com o verbo acompanhado de pronome. Olhem aqui a voz passiva analítica.
Ela é formada geralmente pelo verbo ser ou pelo verbo estar, flexionados e pelo particípio que termina em ado, ido, certo? Cantado, partido, recebido, ok? A estrutura identificada como locução verbal, ou seja, a voz passiva analítica vai ter uma locução verbal. Sempre terá a locução verbal ali formada por dois verbos, correto? O verbo auxiliar e o verbo principal. Na voz passiva analítica, o termo que representa o agente da ação é chamado de agente da passiva. Olhem aqui a diferença da voz ativa. O amigo Amir é adorado por Hassan. Olha onde está o sujeito da oração, lá no final. Aqui nessa oração, o sujeito já é outro. Observem que aqui, ó, Hassan adora o amigo. Verbo, né, adora, que é o verbo na voz ativa. O amigo Amir, ele passa a ser sujeito da oração na voz passiva analítica. E ali nós vamos acrescentar um verbo auxiliar ao verbo principal, formando uma locução verbal, ou o verbo ser ou o verbo estar. Aqui no caso, o verbo ser. O amigo Amir é adorado por Hassan. Observe a diferença. Aqui eu digo Hassan adora. Aqui eu digo o amigo Amir é adorado. Ele está praticando uma ação ou ele recebe essa ação? Aqui nesse caso, o sujeito da oração, ele recebe uma ação. Ele não está fazendo isso. Não está dizendo que ele adora alguém. Está dizendo que ele é adorado por alguém. Correto? Eu vou falar uma outra oração. Aqui se eu digo assim, eu vou usar um nome aqui, vou colocar, o Hassan quebrou o copo, para vocês entenderem. Quebrar, ele praticou a ação. Quem quebrou o copo? O Hassan, não é? Então eu digo que o Hassan aqui, ele praticou a ação de quebrar um copo. Agora, se eu digo aqui na voz passiva analítica, o copo foi quebrado por Hassan. Entenderam? Olha só, o copo, ele é o sujeito da oração. O copo se jogou sozinho, se quebrou, ele praticou a ação de quebrar? Não, não é? Alguém praticou essa ação por ele, correto? Então, ali, quando eu digo o copo foi quebrado por Hassan, eu estou dizendo que o sujeito, ele é um sujeito paciente, porque ele recebe uma ação. Ele não está praticando essa ação, ele recebe uma ação praticada por uma outra pessoa, correto? Então, é a mesma coisa que dessa oração. O amigo Amir é adorado por Hassan. Ele não está praticando a ação, ele está recebendo uma ação, por quê? Porque uma outra pessoa adora ele, correto? Aqui temos outro exemplo. Aqui eu tenho voz ativa, ele nunca me entregava. Olha aqui a voz passiva como fica. Eu nunca era entregue por ele. Qual é o sujeito da oração? Eu. Eu estou praticando a ação de entregar? Não. Eu nunca era entregue, ou seja, uma outra pessoa fazia isso, né? Praticava a ação de entregar, correto? Então, quando o sujeito ele não pratica a ação, ele é chamado de sujeito paciente. E essa locução verbal aqui, observem aqui, locução verbal, nós dizemos que esses verbos aqui, eles estão na voz passiva analítica. Voz passiva analítica. Mas dentro dessa oração existe alguém que pratica essa ação do verbo, que é no caso aqui, olha só. O amigo Amir é adorado por Hassan. Quem que pratica a ação de adorar? O Hassan, que está lá no finalzinho da oração. Então aqui nós dizemos que o Hassan, ele é o agente da voz passiva. O agente da ação. É ele quem está praticando a ação e não é mais o sujeito da oração. Correto? Quando eu consigo transformar voz ativa em voz passiva. Correto? Aqui também a mesma coisa. Foi transformado voz ativa, que está no início aqui, para voz passiva. A voz ativa fica, ele nunca me entregava. A voz passiva analítica fica, eu nunca era entregue por ele. Correto? Então, aqui, gente, na voz, a diferença ali, voz ativa, sujeito agente, ele pratica a ação do verbo. Verbo na voz ativa,
certo? Aqui eu tenho o objeto direto, que é o verbo transitivo direto, aqui no caso, adora quem? O amigo Amir. Esse termo aqui, que é complemento do verbo, ele é o sujeito, né? O objeto direto ali, ele é o sujeito na voz passiva analítica. Aí eu pego esse termo que está no finalzinho, vocês vão ver ali, nós temos um exemplo depois mais para frente, correto? Então, na voz ativa, sujeito agente, verbo na voz ativa. Voz passiva analítica, eu tenho o sujeito paciente, ele recebe a ação do verbo. E sempre uma locução verbal, sempre dois verbos juntos, que indica ali o verbo na voz passiva analítica. Agora, vamos observar aqui a voz passiva sintética. Aqui a voz passiva sintética ou pronominal. Olha a diferença da voz passiva analítica. A voz passiva sintética é formada por um verbo na terceira pessoa do singular. Verbo na terceira pessoa do singular ou do plural. Ele canta, eles cantam. No presente ali, correto? Nós só um exemplo. O verbo aparece acompanhado pelo pronome se. Ou seja, verbo na terceira pessoa do singular ou plural, acompanhado do pronome se. Nesse caso, é chamado de pronome apassivador. Olha só, nas construções da voz passiva sintética, o sujeito pode aparecer depois do verbo e o agente da ação verbal não vai aparecer, correto? Para não ter dúvidas quanto à classificação, lembre-se de que o verbo sempre concorda com o sujeito em pessoa e número. Certo? O sujeito, o verbo ali, ele sempre vai concordar com o sujeito da oração, em pessoa e número. Se o sujeito estiver no singular, o verbo vai para o singular. Se estiver no plural, vai para o plural também. Olha aqui o exemplo. Comprou-se o livro. Quando diz que a voz passiva sintética ou pronominal, o verbo ele vai estar ele vai vir o verbo na terceira pessoa do singular, aqui é o exemplo, acompanhado do pronome se. Olha aqui, o verbo mais o pronome se. Então, ele comprou-se o livro, correto? Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que o verbo está na voz passiva sintética. E eu posso transformar isso daqui em uma passiva analítica. O livro foi comprado, correto? Eu tanto posso dizer comprou-se o livro, ou eu posso dizer o livro foi comprado. Correto? As duas, se eu colocar o livro foi comprado, ele vai estar na voz passiva analítica, porque eu usei a locução verbal, foi comprado. Quando eu digo comprou-se, verbo mais o pronome se, voz passiva sintética. Outro exemplo aqui com o verbo na terceira pessoa do plural. Vendem-se livros, correto? Vendem, verbo na terceira pessoa do plural, acompanhado do pronome se. Vendem-se livros. Eu posso dizer também livros são vendidos, utilizando ali a passiva analítica. Então, para que vocês identifiquem o verbo vai estar na voz passiva sintética se ele vier com uma locução verbal. Isso é muito fácil, gente. Não, pelo amor de Deus, isso é muito fácil. Verbos aqui indicando uma locução verbal. Sujeito da oração, locução verbal. O que é a locução verbal? Dois verbos juntos. Voz passiva analítica. O sujeito sempre vai receber a ação do verbo. Voz passiva sintética, verbo acompanhado do pronome se. Correto? Comprou-se o livro. Passiva sintética. Se eu digo o livro foi comprado, passiva analítica. Certo? Por quê? Porque nenhum desses dois sujeitos aqui mostra que o sujeito está praticando uma ação, certo? O sujeito recebe a ação do verbo. Então, passiva analítica, verbo com locução verbal, né? Sempre terá locução verbal. Passiva sintética, nós temos ali verbo acompanhado do pronome se. Aqui, ó, o verbo aparece acompanhado pelo pronome se, correto? Agora, nós temos ali, na outra página, na página 12, deixa eu ver, a gente está aqui. Passagem da voz ativa para a voz passiva, isso que eu havia falado antes. Com base nos exemplos vistos, até aqui observe que é possível a passagem da voz ativa para a passiva analítica.
Hassan adora o amigo Amir. Hassan é o sujeito da oração. Aqui eu tenho o verbo adora, que indica que que o sujeito está praticando a ação do verbo. Para eu passar para a passiva analítica, eu vou pegar esse termo aqui, o amigo Amir, que aqui eu tenho o verbo transitivo direto. Vocês já estudaram esse conteúdo. Verbo transitivo direto, o complemento do verbo transitivo direto é chamado de objeto direto. Eu pego o objeto direto e passo a sujeito da oração na voz passiva analítica. Observem aqui a oração. Hassan adora o amigo. O amigo Amir, se ele adora, o Hassan adora, o amigo Amir é adorado. Então, aqui, o amigo Amir é adorado por Hassan, correto? Como se pode notar, na passagem da voz ativa para a voz passiva analítica, ocorrem mudanças. O que era sujeito aqui, na voz ativa, torna-se agente da passiva. Agente da passiva por quê? Porque é ele que pratica a ação do verbo, ok? E o que era objeto direto na voz ativa se torna sujeito na voz passiva. Aí você vai observar aqui, mas tudo isso é difícil para eu entender. É só você observar aqui. Hassan adora o amigo. O amigo era adorado por Hassan. É muito simples, correto? O amigo era adorado por Hassan. Outro exemplo, ele nunca me entregava. Eu nunca era entregue por ele. Ele nunca me entregava. Eu nunca era entregue por ele. Observa aqui, esse me indica eu, primeira pessoa. Por isso aqui foi usado eu, correto? Uma frase mais simples que eu falei ali. Hassan quebrou o copo. Hassan quebrou. Ação praticada por Hassan. Sujeito na voz, sujeito agente, verbo na voz ativa. O copo foi quebrado por Hassan, passiva analítica, correto? Passagem da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Aqui eu tenho, comprou-se o livro foi comprado, aquilo que eu acabei de explicar ali para vocês antes. Vendem-se livros, livros são vendidos. É passiva sintética quando tem verbo acompanhado do pronome se, e é passiva analítica quando tem uma locução verbal. É muito simples a diferença, correto, gente? Ainda tenho aqui a voz reflexiva. Aí você vai observar assim, a voz reflexiva, quando o sujeito, ao mesmo tempo, ele pratica e recebe uma ação, os efeitos da ação verbal. Disse que o verbo está na voz reflexiva. Você está ali descascando uma laranja e corta seu dedo. Quem que praticou a ação? Você. Quem que recebeu a ação? Você. Entendeu? Então, ali o verbo está na voz reflexiva. Quando você pratica uma ação e você recebe uma ação. Você pega uma escova para pentear os seus cabelos. A menina penteava-se, correto? Então, ali, ela está penteando quem? Os cabelos dela. Quem recebe a ação? Ela mesma. Ela pratica a ação e ela recebe. Olha aqui. A jovem se maquiou rapidamente, né? Eu me penteei. Olha aqui, a jovem se maquiou. Ela pegou o quê? Os produtos ali que ela usa para fazer a maquiagem. Maquiou quem? Ela. Quem pratica a ação? Ela. Quem recebe a ação? Ela. Então, ali nesse caso, nós dizemos que o verbo está na voz reflexiva. Como se pode perceber, a voz reflexiva é formada por verbo acompanhado do pronome pessoal oblíquo correspondente à mesma pessoa do sujeito da oração. Eu, me. Aqui, primeira pessoa. Tu, te. Ele, ela, você. Se, nós, nos, vós. Nós, nos, desculpa ali, você, se. Desculpa, gente, falei errado ali. Vós, vos, eles e elas, vocês ou se, correto? Então, aqui você vai observar sempre isso dali. Quem vai escovar os dentes? De manhã você acorda, né? Eu escovei os dentes de manhã. A menina escovava os dentes demoradamente. Quem pratica a ação? A menina. Em quem ela vai praticar a ação? Nela mesma. Ou você vai falar assim, maninha, deixa eu escovar os seus dentes? Você não vai fazer isso, né, gente? Então, na voz reflexiva é quando o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo, correto? Olha só a voz reflexiva, como é fácil também para vocês entenderem.
É quando duas ou mais pessoas ou seres praticam e recebem entre si a ação expressa pelo verbo. Você vai cumprimentar alguém dando a mão a alguém aperta a sua mão. Então, ali você aperta a mão da pessoa também. Então, ali nós dizemos que houve voz recíproca. Por quê? Porque houve duas ações, uma ação acontecendo ao mesmo tempo. A mesma ação que você praticou, você recebeu, certo? De uma outra pessoa. Os amigos se abraçaram. Quando acabar essa pandemia, né? A gente vai querer tanto se abraçar, não é, gente? Então, ali, nós nos abraçávamos. Você vai abraçar, você vai praticar uma ação. Outra pessoa vai te abraçar e vai praticar a mesma ação em você. Então, isso chama-se voz recíproca. Quando você pratica, quando duas pessoas, né, ou mais, praticam e recebem essa mesma ação. Nós nos amamos como irmãos, ou seja, eu tenho uma amiga muito chegada, eu tenho um amigo muito chegado ali, que a gente gosta demais, então nós amamos, eu amo meus amigos e meus amigos me amam. Então, ali é uma ação praticada e recebida ao mesmo tempo. Eu pratico e eu recebo essa ação, certo, gente? Por duas pessoas. Então, você sempre vai lembrar ali, quando você vai cumprimentar alguém com um aperto de mão, né? Você vai abraçar alguém, você vai estar praticando essa ação e a outra pessoa também vai estar praticando essa mesma ação. Isso chama-se voz recíproca. Diferente um pouquinho da voz reflexiva, porque a voz reflexiva você pratica e recebe em você mesmo. E a voz recíproca é quando você e uma outra pessoa praticam essa mesma ação ao mesmo tempo. Vocês conseguiram me entender, gente? Sei. Eu vou deixar esse tempinho agora, porque depois eu passo mais algumas atividades para você, na hora que eu estiver explicando também o conteúdo, na hora de corrigir isso daqui, eu vou explicando melhor ali o conteúdo para vocês. Não sei se vocês estão conseguindo me entender, deixa eu só permitir o microfone aqui para todos. E agora sim vocês podem falar comigo, que eu desmutei alguns alunos só, que estavam levantando a mão, mas agora vocês podem falar, certo?